A graça e a paz a todos os irmãos. Hoje um domingo frio, mas abençoado. Tivemos a escola dominical, agradável, e agora estamos aqui para adorar ao Senhor. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo 120. Só porque falou que estava agradável, né, Marcelo? A Luísa não entendeu. Eita, criança é isso aí, gente. Salmo 120. Vamos. Todos acharam? Quem achou diz amém. Quem não achou, procura até achar. Né? Diz o seguinte: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouviu. Clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que será dado ou que será acrescentado à língua enganadora? Flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas quando eu falo, eles insistem na guerra. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós já oramos hoje, já pedimos a Tua bênção, mas mais uma vez, ó Pai, eu quero pedir que o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração, para entendermos as maravilhas da Tua lei, entendermos, ó Pai, o nosso lugar, a nossa situação e o grande amor que o Senhor tem dispensado a todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O pastor começou o culto levando a igreja a entender a questão da alegria, né? A alegria do Senhor. Entretanto, na vida há angústias também. Nós temos alegrias, sabemos que a Bíblia promete que a tristeza pode durar até o anoitecer, mas a alegria vem ao amanhecer, mas ela acontece, né? E o Salmo 120 começa exatamente com esta chamada: na minha angústia eu clamei. Me chamou muita atenção essa semana no jogo do Brasil com Honduras, que o Brasil ganhou de 6-0, né? Deveria ter ganhado da Alemanha para dar uma compensada, mas ganhou de Honduras, tá bom, né? Mas o que chamou minha atenção bastante é que eu não lembro por qual canal que eu estava ouvindo, me parece que era pela Record, mas o comentarista o tempo todo preocupado com a situação do Neymar, porque o Neymar estava tenso, o Neymar estava sisudo, o Neymar estava carregado. E ele dizia: o Neymar não está bem, o Neymar está tenso. E embora o jogo tivesse já ganho, já estava nos 4-0 e depois chegou no 6-0, mas o Neymar tenso, preocupado. E o que me chamou a atenção é que eu pensei: será que esse comentarista em algum momento não pensou que o Neymar é um homem como qualquer outra pessoa? Será que ele não pensou que, embora ele ganhe milhões de dólares, que ele tenha fama, que ele tenha dinheiro, que ele tenha reconhecimento, que ele tenha tudo isso, mas ele é um homem como qualquer outro, que tem seus dramas, tem suas dificuldades, tem suas decepções, tem muitas vezes suas emoções abaladas, suas contrariedades. Será que ele não parou para pensar nisso? Porque ele pode estar jogando ali, mas a cabeça dele está em outro lugar, né? Ele pode estar meditando em outras coisas, pensando em outras coisas, pode ter deixado um clima horrível na casa dele, né? E ele estava ali tendo que fazer o seu papel de atleta, de jogador, e de repente com um monte de problema na cabeça. Eu nunca me esqueço que eu era criança e eu fui numa circo de tourada. Hoje acho que nem existe mais tourada, não sei se... Acho que acabou, né?
Mas o meu avô emprestava umas vaquinhas velhas lá pro circo, e aí a gente entrava até de graça. A vaca é do meu avô, né? E a gente entrava. E eu estava lá em cima no puleiro lá, bem no lugar alto, e eu olhei para trás e vi que o palhaço do circo estava brigando com a mulher, com os filhos, e chorando mesmo. E aquela discussão, tal, não sei por que era a briga. E dali um pouco toca a música, tal, e aí o palhaço entra rindo, né, tal. Quer dizer, ele estava fazendo um papel só mesmo, porque na verdade o coração dele estava muito triste. A questão, meus irmãos, é que angústias fazem parte da nossa vida, né? Às vezes nós queremos dizer que não, né? Mas a angústia faz parte da nossa vida. E eu queria começar perguntando então para vocês têm angústias? Angústias por quê, né? O que é angústia, né? Como você encara isso, né? O que você faz com a tua angústia? Como você resolve os problemas de angústia, né? Como é que se trabalha essa questão? E essa semana eu ouvindo um comentarista da Jovem Pan falando a respeito da questão do suicídio, e eu fiquei sabendo, infelizmente, que o Brasil hoje ocupa o 8º lugar no ranking de suicidas no mundo. Um dos países que tem muito suicídio, um dos primeiros lugares é aqui a Guiana Francesa, mas o Brasil ocupa o 8º lugar em número de suicídios. E normalmente o suicídio vem depois de uma crise de angústia, de coisas mal resolvidas, de problemas, de dificuldades. Quem normalmente comete suicídio, às vezes são pessoas comuns, que a gente não espera que ia cometer, né? O último suicida de Tupi Paulista, meia hora antes de suicidar, estava falando comigo. Foi lá, falou comigo, tal, falando de alguns problemas dele, mas tranquilo ali, aparentemente tranquilo, né? Para mim, jamais imaginava que dali uma hora, não sei quanto tempo depois, ele estava suicidando na casa dele, né? Mas a angústia às vezes sobe para a alma e não dá mais jeito, e a pessoa acaba suicidando em razão de angústias, né? Eu não sei aqui quem já leu o Salmo 119 inteiro. Quem já leu? Opa! Vocês lembram do que o Salmo 119 trata? Qual que é a linha principal dele? É a lei, né? É a palavra. Na verdade, no Salmo 119 ele usa 9 sinônimos, né, para a palavra, para a lei, para aquilo que Deus faz com a gente. E por 175 vezes é enaltecido, é colocado a questão da lei, do caminho, da instrução, né, daquilo que Deus tem para nós. E é muito interessante que você lê o Salmo 119 todo, falando a respeito da lei, a lei da palavra, que é lâmpada para os pés, que é luz para o caminho, que ela é sagrada, que ela é perfeita, que ela é justa, né? E você acaba o 119 e em seguida pula para o 120. Aí você pode falar, mas claro, do 119 tem que ir para o 120 mesmo, né? Não podia ir para o 130. Mas eu estou dizendo a diferença de tratar do assunto, né? 119 falando da beleza da lei, do valor da lei, da palavra de Deus. E o 120 começa: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Sabe qual a questão, meus irmãos? Que embora a lei seja perfeita, justa, embora ela seja lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, nós não a observamos. Nós não atentamos à beleza da lei
E a cada dia nós tornamos o mundo pior, nós nos tornamos muitas vezes piores, e nós não conseguimos nos ater a toda a perfeição daquilo que Deus criou. E o nosso modo de ser gera angústias. Aí, por causa da nossa não observância da lei, nós temos que ter polícia. Aí nós temos que ter polícia da polícia, né? A corregedoria para controlar a polícia, e vai por aí afora. Aí o nosso executivo, um país como o nosso, corrupto ao extremo, dos países mais corruptos do mundo, tem o executivo, tem o judiciário que precisa cuidar do executivo também, tem o legislativo para fazer leis, para controlar. E à medida que essas coisas vão acontecendo, né, o nosso desacordo com a lei de Deus, a vida vai se transformando em angústias. Angústias e mais angústias. Vamos nos carregando de angústias. Os próximos 15 salmos que vêm depois do Salmo 119, começando no 120, é uma série de 15 salmos, são chamados os salmos de romagem, né? Que o peregrino cantava quando estava indo para Jerusalém, e essa festa era pelo menos 3 vezes ao ano, né? Eles iam cantando esses salmos, né? E são 3 módulos de salmos, sendo que sempre o primeiro salmo fala das dificuldades, das angústias da vida, né, da situação deles. O segundo salmo fala de confiança e livramento em Deus. E o terceiro salmo fala sobre bênçãos e paz sobre Sião. Quer ver? Salmo 120, verso 1. Na minha angústia clamo o Senhor. Não é isso? Salmo 121. Eleva os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem de Deus. É um salmo de confiança, né? O Salmo 122, alegria, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que bênção estar na casa de Deus, né? Aí o Salmo 123 começa de novo. Para tu que habitas os céus, levanto os olhos. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor, os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, que tenha piedade de nós. Está novamente em dificuldade e em angústias. E o 124 fala da beleza. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, o que seria de nós? Israel que eu diga. E o 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Eu penso, meus irmãos, né, não sei quem pensa assim como eu, mas eu penso que há uma lógica em tudo isso, né? Eu penso que Deus deixou o Salmo 119 para dizer da beleza da lei, do que ela é, do que ela pode proporcionar, mas depois nós, como peregrinos também, perdidos pelo caminho, precisamos muitas vezes de buscar no Senhor o socorro. Assim como o povo de Israel caminhava, nós estamos caminhando. É interessante notar que Deus escolhe um povo, dá uma terra, promete uma terra, e essa terra parece que nunca chega. Toma a terra, perde a terra, expulso da terra, volta para a terra, e a história de Israel é toda assim. E eu penso que Deus fez isso exatamente para mostrar para a gente: olha, o lugar de vocês não é em terra. Terra é passageira. O lugar de vocês é além da terra. Mas Deus promete cuidar de nós. E é interessante notar, meus irmãos, que os salmos, né, são relatos fiéis, né, da experiência de homens que tiveram intimidade com Deus. E daí toda essa explosão de sentimentos, né? Você lê os salmos e tem hora que o salmista está dizendo: olha que alegria, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Dali a pouco ele diz que está angustiado, está amargurado, porque nós somos assim.
Um dos salmos que mais me chama a atenção quanto à violência contida nele é o salmo, se eu não me engano, 137, em que o salmista diz: feliz aquele que pegar seus filhos e bater com a cabeça deles contra uma rocha. Vocês já pensaram a violência disso? Você dizer que alguém é feliz por estar matando o filho do outro na paulada, né? Eu estou rindo que eu lembrei de um fato. Não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas é uma história aqui. Mas ele está falando da felicidade de alguém que pega uma criança, um filho do inimigo, e bate com a cabeça daquela criança contra a rocha. Então o Salmos ele é carregado de emoções, de sentimentos. E nós temos que ser assim. Nós somos assim. É que muitas vezes nós escondemos, nós não mostramos, nós disfarçamos, né? E muitas vezes não fazemos assim. Eu estava pensando agora há pouco, né, a respeito quando o pastor falava a respeito da alegria, né? As diferenças, muitas vezes, de encarar a espiritualidade, né? Se você for na Índia e você encontrar um homem muito pobre, sem nada, ele vai chegar e vai dizer para você: eu tenho um relacionamento bom com Deus. Eu sou desapegado de tudo, eu não tenho nada. E na Índia há casos de pessoas que moram em cima de um poste. Não sei como consegue isso, mas nem casa tem, né? É um tipo de espiritualidade de desapegar-se totalmente. E aí você vem para o Brasil, aí você liga a televisão no programa do Formigoni lá, sei lá, né? Os bispos da universidade está mostrando aqueles carrões, mansões, né? Dizendo: olha, relacionamento com Deus e espiritualidade é ter coisas, né? Na verdade, meus irmãos, relacionamento com Deus é ser gente. É ter emoções, é ter dias alegres, ter dias tristes, ter dias de dificuldades, né? Israel tinha angústias. O povo de Israel tinha angústias, né? E o Salmo 120 deixa bem clara essa questão. A primeira grande angústia que ele diz que tinha sofrido era a questão dos lábios mentirosos, das acusações, das culpas e do descontrole gerado pela mentira dos lábios mentirosos, né? Ele diz aqui, né, no Salmo 120 que nós lemos: o Senhor livra minha alma dos lábios mentirosos, né? E fala também da língua enganadora. A língua enganadora é aquela que gera armadilhas, prisões, seduções, fracassos e etc, né? Língua enganadora. Eu aprendi muito cedo a questão da língua enganadora. Eu era criança ainda, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu devia ter uns 7 anos, 8, e eu fui passeando no sítio do meu pai com um funcionário que ele tinha, um cara muito sem vergonha, para falar o português correto, e ele falou: Haroldo, ali na frente ali tem um ninho de perdiz. Qual que é o menino do sítio que não tem a vontade de encontrar um ninho de perdiz ou uma perdiz? Perdiz é um pássaro muito bonito, né? Eu sabia que tinha por lá, mas nunca tinha visto. Só escutava ela cantar e tal. E ele começou a assobiar. Na verdade, onde ele me falou que tinha um ninho de perdiz, era uma casa de marimbondo perdiz. É um marimbondo grande, meio vermelho. E esse marimbondo, ele fica irritado com assobio. E o cara assobiava e mandou eu ir ver o ninho da perdiz. E eu cheguei na moita, no que eu abri a moita assim, para ver o ninho, era uma moita. Gente, eu lembro só daqueles monte de marimbondo que saiu e veio no meu rosto. Ferrou até dentro da boca. Uma mentira terrível. E assim, eu fico pensando hoje, isso hoje dá cadeia, o cara vai preso. Mas naquela época ficava por isso mesmo, né, Marcelo? Fica por isso mesmo, fiquei com a cara toda inchada. E eu pude sentir o que é alguém te enganar, o que é alguém mentir para você e criar uma coisa dessa, uma língua enganadora, né?
E o povo de Israel estava cantando nesse salmo essa questão, né, de ser muitas vezes enganado, receber a mentira. E uma terceira coisa é que eles moravam no lugar errado, estava fora do seu habitat, né? Ele diz, né, ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Na verdade ele estava dizendo de morar no lugar que não é o lugar dele. Isso é muito ruim, vocês sabem disso, né? A nossa casa, a nossa região, o nosso povo é o lugar em que a gente se sente bem, não é isso? E quando a gente sai fora do povo, é muito difícil. E é bom estar no meio do povo. Os parentes da Jaci estão aí, porque é agradável estar no meio do povo da gente, né? Isso é bom. Nós estamos vivendo aí uma triste situação dos refugiados, né? Que saem dos seus países, atravessam o mar, morrem no mar, vêm para uma terra estranha, são perseguidos, são rejeitados, não têm onde ficar. E coisa horrível, meus irmãos. Horrível. Você não tem uma cama para dormir, não ter um banheiro para tomar um banho, fazer suas necessidades, né? Não sabe que hora vai ter comida, se vai ter comida, se não vai ter comida, né? O frio. E aqui o salmista está falando de um sentimento de morar no lugar errado, né? Quando ele fala de Meseque, Meseque era o lugar dos inimigos históricos de Israel. De Meseque surgiu a palavra Moscou, né? O norte de Israel. E todas as profecias bíblicas, né? Tudo que sempre fala que para Israel que o perigo sempre viria do norte. Então ele está falando da região de grandes inimigos deles, né? E ele diz que é como se ele estivesse morando na tenda do inimigo. E por isso eles estavam angustiados, né? Quedar, né? Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Quedar, da mesma forma, era o nome da tribo descendente de Ismael. Ou seja, o inimigo número 1 de Isaac, né? E a história de Israel sempre foi marcada pela ausência da terra, com idas e vindas, cativeiro, liberdade, peregrinação, mas sempre com a promessa de ter a terra, né? E para completar, os oponentes do povo eram criadores de angústias, né? Eles odiavam a paz e só falavam em guerra, embora eles quisessem a paz. Esse é os fatos geradores de angústia de Israel. Está no lugar errado, está com a pessoa errada, está peregrinando por lugar errado, né? Porque é gostoso você chegar num lugar e ser bem acolhido, não é isso? A Copa está acontecendo, as Olimpíadas estão acontecendo aí, e a gente está vendo, realmente o brasileiro recebe as pessoas muito bem, né? E as pessoas estão indo embora dizendo, eu volto para o Brasil, Rio de Janeiro é lindo, eu gostei, e realmente as pessoas são bem recebidas, né? Há lugares que a gente vai que nós não somos bem recebidos, há países aí para fora que você chega, você não é bem recebido, e as pessoas olham para você e dizem, é um brasileiro, e não está nem aí com você. Você não é bem recebido, pelo contrário, né? Não há que o brasileiro tem um jeito muito especial de acolher o estrangeiro. Ele acolhe bem, ele tem prazer de estar com o estrangeiro, né? E totalmente diferente da situação que ele está descrevendo aqui. Ele estava entre inimigos, morando no lugar errado, fazendo o que não queria, e estava gerando muita angústia neles. E ele então está lembrando que na angústia clamou ao Senhor e o Senhor ouviu, né? Irmãos, as razões de nossas angústias hoje são praticamente as mesmas, né? Está muito fundamentado em cima do que diz esse salmo aqui e outras coisas que a gente sabe, né? Basicamente, mentira, está no lugar errado,
Está com gente que gosta de brigar, né? Isso é uma coisa muito comum, né? Aqueles que gostam da briga, da confusão, da encrenca, né? Gostam de ver o circo pegar fogo, ficam felizes com isso, né? Mas há muitas coisas que nos causam angústia. Uma das grandes angústias do brasileiro hoje, do povo brasileiro, e entre eles, entre nós os brasileiros, embora crentes, salvos, é a questão da crise, né? A crise nos limita de adquirir, de construir, de fazer, de ser, né? E essa aquisição de bens, de consumo, de coisas, né? Muito difícil. Eu conversando com meu primo essa semana, que eu viajei, e ele falou para mim que está muito feliz, porque ele fez um plano de saúde para o cachorro. Eu falei, eu estou ouvindo direito, né? Você dá aquela pergunta, plano de saúde para o cachorro? Eu fiz um plano de saúde para o cachorro. Ele já tinha gastado, acho que uns 40, 50 mil reais com o cachorro. O cachorro ficou mais ou menos, fez acupuntura, fez não sei o que e tal. E agora ele conseguiu um esquema de plano de saúde para o cachorro. Falou, uma maravilha, um atendimento excelente, ótimo, né? Eu fiquei pensando, quantos coitados que não tem plano de saúde, não tem nada, tem que, né? E ele consegue pagar um plano de saúde para o cachorro. Nada contra ele pagar, mas é duro não ter um plano de saúde, né? Isso nos traz, meus irmãos, angústia muitas vezes. A crise nos faz passar por isso, né? A aquisição de dívidas, né? Dívida acaba com a vida de qualquer um. Dificuldade, né? Isso traz angústia. De repente, diante da crise, diante dos problemas, as dívidas vêm e as coisas ficam difíceis, né? Parece que nessa crise aí, o único segmento que ainda não sofreu uma queda de vendas é o segmento da beleza, né? E do pet shopping. Os dois segmentos que estão aí em alta ainda. Porque a mulher sabe que beleza é fundamental e custe o que custar, a mulher vai querer se cuidar, né? Mas, por outro lado, é um martírio para a mulher hoje, a questão da beleza, da ditadura da beleza que se impõe em cima da mulher, muitas vezes, né? E onde passa-se por processos terríveis de dor, muitas vezes, para ter uma beleza. Esses dias atrás, uma chegada nossa aí, fez uma lipo, fez mais não sei o que, fez não sei o que, mas quase morreu de dor, gente. E em certas culturas, você falar que alguém faz esse tipo de coisa para ter uma beleza, a pessoa vai falar, vocês são doidos. Vocês são, às vezes a gente vê esses documentários onde índios muitas vezes fazem coisa no dente, fura a orelha, nariz. A gente fala, o cara é doido. Que diferença que nós temos hoje desse povo? Cada ditadura da beleza, né? É uma coisa, querer ter um corpo perfeito, coisa assim, né? A necessidade de companhia. Ter uma companheira, ter alguém, né? Há muita gente morrendo na solidão, desesperado, por falta de companhia, isso causa angústia, né? A chegada da maturidade e da fim da juventude, que muitas vezes as pessoas não conseguem, né? Entender que a maturidade leva o vigor, mas traz a experiência. E de repente muita gente se vê desesperado, e prova disso é que o maior índice de suicídio está entre os mais de 70 anos. Por incrível que pareça, né? O inconformismo com a situação humana, com os fracassos, com as derrotas, com os problemas que nós temos, os desarranjos familiares, né? A mulher é muito apegada à família e muitas vezes os desarranjos familiares causam muitos problemas, as doenças, limitações físicas, né? E a campeã de todas as angústias, que é a culpa, né? A culpa que muitas vezes
Alguma coisa que se faz, que prejudica, que gera culpa, e a culpa então carrega a pessoa de angústia. Há um ditado que diz: quer destruir um homem, coloque culpa nele, e você vai destruí-lo, né? Mas a principal fonte de angústia é o afastamento do próprio Deus. Porque quando a gente ouve o salmista dizendo tudo que ele diz, né? Quando o salmista chega diante de Deus e diz: Senhor, até quando vão prosperar os ímpios? Até quando os maldosos vão progredir? Isso é intimidade com Deus, porque ninguém que tem intimidade com Deus não diz uma coisa dessa. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vai me ouvir? Será que o Senhor não está vendo minha situação? Não é? O salmista fala exatamente assim com Deus. Mas a principal fonte de angústia é o afastamento do relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. A gente precisa começar a mudar algumas coisas. Acho que muita gente lê esse salmo aqui e diz assim: na minha angústia eu tomei Rivotril. Na minha angústia eu tomei fluoxetina, né? Na minha angústia eu tomei sertralina. Estou falando tudo isso que minha mulher é médica, ela conta essas coisas para mim. Na minha angústia eu tomei amitriptilina. Irmãos, vocês não sabem o tanto de remédio que se vende para resolver os problemas das angústias do povo. No Rio Thames, aí em Londres, foi feita uma pesquisa para ver qual era a incidência da maior quantidade de substâncias da água, e descobriu-se que o maior índice que existe na água é exatamente de ansiolíticos, de remédios contra a ansiedade, contra as depressões, as coisas da vida. Porque você toma um remédio, usa o banheiro, vai para o rio, então está no rio. Cidade de Londres. Estamos falando do Brasil, país terceiro mundo. Estamos falando de primeiro mundo, né? Na minha angústia eu procurei me distrair, eu procurei fugir. Na minha angústia eu procurei esquecer. E muita gente na angústia se afundou. Muitos se afundam, né? Talvez a gente nem saiba a razão verdadeira da nossa angústia, né? Talvez seja tantos desacertos que a gente nem saiba mais exatamente onde pegar. Mas a experiência do salmista é de que na sua angústia ele clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu. Irmãos, nós temos que fazer disso uma verdade para a nossa vida. Angústia nós temos. Mas na angústia temos que clamar ao Senhor, porque Ele nos ouve. Ele sabe que somos peregrinos, Ele sabe que estamos de passagem, Ele sabe da nossa situação, Ele sabe que não obedecemos à lei, Ele sabe que nós realmente estamos perdidos. E isso tem gerado angústias. Talvez você fez tudo certo, mas o teu vizinho não fez certo. E te atingiu. Poxa, mas eu fiz tudo certo. Tá certo, você fez certo, mas teu vizinho não fez. Você fez certo, mas teu pai não fez, tua mãe não fez, teu tio não fez. E te atingiu. E gerou uma angústia, né? A angústia pode ser o resultado de uma pressão, mas o ouvir do Senhor é resultado da intimidade. A pressão pode chegar na gente. E chega de todo jeito. Mas a intimidade com o Senhor nos leva a clamar ao Senhor, a abrir o coração, a falar como o salmista falou: olha, estou perecendo. Ai de mim, né? Vocês já viram quantas vezes tem a expressão na Bíblia? Ai de mim. Já falou alguma vez isso para Deus? Ai de mim que estou perecendo, né?
A angústia é própria de seres confusos como nós, mas ouvir do Senhor é o resultado da intimidade. A angústia de seres confusos como nós, mas é o próprio do Senhor nos acolher no clamor e na abertura de coração. Não se sintam diferentes por ter angústias. Puxa, mas eu sou crente, tem angústia? Tem angústia sim. Tem alegria? Tem alegria sim. Né? Eu lembro que eu aprendi muito moleque, muito criança, uma musiquinha que a gente cantava, acho que eu já sei, com certeza conhece. As lutas vêm e passam, não desanime não, quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação, né? E a música vai falando, ou seja, lutas nós temos, dificuldades nós temos, angústias nós temos, mas elas passam, né? E meus irmãos, por incrível que pareça, assim como o nosso corpo precisa da dor para identificar as enfermidades, a nossa alma precisa da angústia para nos levar até Deus. Você imagina o que seria de você se não sentisse dor? Já parou para pensar nisso? Eu ouvi um seriado, um documentário a respeito de um menino que não tinha dor. Ele chegava ao ponto de, às vezes, cortar a própria língua. Às vezes dormindo, às vezes... porque não sente dor, morde a língua e espedaça a língua, né? Então a dor é algo necessário. E a angústia, por incrível que pareça, muitas vezes é que nos leva a tomar decisões, posições, a rever e buscarmos a Deus, né? Por isso o salmista diz, na minha angústia eu clamo ao Senhor, eu clamei ao Senhor, né? E Ele me ouviu. Na mesma sequência, né, no Salmo 21, 120 ele está falando da angústia, no Salmo 121 ele diz, eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu sempre, na minha infância, né, quando eu li esse Salmo as primeiras vezes, demorou para me entender que na verdade ele não está falando do monte, ele está falando de Deus, né? Porque tem gente que pensa que o socorro vem do monte. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? O socorro vem do monte. Não, ele está perguntando, eu olho para o monte, estou olhando, e de onde é que vem? Do monte não vai vir, né? O meu socorro vem do Senhor, que fez esse monte, né? Já que naquela época os montes eram tidos como, muitas vezes, como lugares sagrados, de levantar altares, esse tipo de coisa, e o salmista está exatamente desafiando essa questão, né? Dizer, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, que não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não cochilará. Essa é a promessa. Na minha angústia, eu clamo ao Senhor. Na minha angústia, eu falo da minha situação. Na minha angústia, eu revelo a minha situação para Deus. Na minha angústia, eu não fujo. Na minha angústia, eu busco no Senhor a solução. Amém? Vocês me entenderam? Amém. Amém.